Em 1998, uma nova empresa foi fundada. Sua missão seria organizar a informação mundial e fazer com que fosse universalmente acessível e útil. Ela estima que precisará de 300 anos para atingir seu objetivo. O jeito Google de trabalhar. Empresas bem-sucedidas começam com metas audaciosas e não há dúvida de que o objetivo do Google de querer organizar toda a informação mundial e fazer com que ela fosse útil era uma meta audaciosa. Começamos com a internet, mas vemos nossa missão como algo além da rede. Para nós é a forma que comunicamos aquilo que pensamos, porque há muita informação. O Google pode ter começado como um simples sistema de busca, mas hoje com aplicativos como Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube, Google Ocean e agora até seu próprio smartphone se tornou uma potência na internet. Este tsunami tecnológico ataca quase diariamente com suas equipes de desenvolvimento localizadas em todo o mundo. No processo, o Google se tornou um aspirador global de dados digitais. Lida com estimados 20 petabytes de dados todos os dias, ou o equivalente a 130 bilhões de fotografias, ou 5 bilhões de músicas em iPod. Também lida com mais de 1 bilhão de buscas por dia, e essas buscas deixam a pegada digital de cada pessoa que visita o site. Uma das coisas interessantes a respeito das buscas do Google é que é um banco de dados de intenções. É uma coletânea incrível do que se está pensando num determinado momento, com base no que se está procurando ou no que se está escrevendo em e-mails. E qualquer instituição que tenha acesso a isso pode ter poder sobre você, ou pode vir a afetá-lo de forma negativa. Sabem o que é isto? Alguém sabe o que é isto aqui? Os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page. São as pessoas que estão acessando o Google pelo mundo. Certo. Não percebi o que era quando vi pela primeira vez. Mas foi isso que me ajudou a ter noção. Isto é o que processamos no escritório, que fica ligado em tempo real. E cada um destes pontos elevados representa cerca de 20 a 30 buscas. Obrigado, Sergey. O objetivo? Que o Google se transforme numa entidade que tudo sabe. Esta palestra deve ser sobre o futuro. Por isso pensei em tocar um pouco nesse assunto. E para fazer uma busca perfeita é necessário ser esperto. Na verdade, o sistema de busca perfeito seria a inteligência artificial. E estamos trabalhando nisso. É um tanto irônico que eles usem uma imagem de Hall, o computador do mal do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ao promoverem uma mensagem tão benevolente. Em parte, queremos fazer do mundo um lugar melhor. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. Em pouco mais de 10 anos, o Google se tornou um dos maiores participantes e dos mais incomuns do Vale do Silício. Nesse período, a empresa cultivou a imagem de uma presença ampla e benigna, mas essa percepção pública está mudando. Quando o Google começou a digitalizar milhões de livros, autores e editoras não responderam com vivas, mas com processos alegando violação de direito autoral. Logo depois do lançamento do Google News, a empresa passou a ser demonizada pela mídia impressa, que a acusou de destruir seu negócio publicitário e ser responsável pela queda das receitas advindas de circulação. O site do YouTube do Google, para os segmentos de música e televisão, é visto como um concorrente ameaçador atacando seus métodos tradicionais de gerar receita. E quando o Google começou a fotografar as ruas, escandalizou os protetores da privacidade. Independente do segmento para o qual o Google resolva se expandir, parece estar sempre acompanhado por confusão e revolta. E sempre há controvérsia. O Google volta ao lema corporativo que nasceu da aversão de um de seus primeiros funcionários à postura corporativa. Tendo vindo da Intel, lá no fundo eu tinha aquela ideia de não quero trabalhar em uma grande empresa. Eu estava interessado em algo que pudesse ser um pouco mais provocante, um pouco mais interessante e que talvez deixasse as pessoas um pouco desconfortáveis. Então, só de estar ali na reunião, eu estava tentando pensar em algo interessante. E aí apareceu na minha cabeça, não faça o mal. Quando entrei, pensei que era uma piada, que era apenas uma forma de fazer marketing dentro da empresa. E um dia eu estava sentado na sala, nunca vou esquecer,
Estávamos conversando sobre publicidade e um dos engenheiros, chamado Ron, bateu na mesa e disse: "Isso é fazer o mal." De repente, a conversa parou. Foi como se todo mundo tivesse pulado da cadeira e se escondido embaixo da mesa. E aí a conversa se concentrou em se aquela mudança em particular era positiva ou negativa para os usuários. Acabamos não fazendo a alteração por esse motivo. Não é um lema ruim, mas está mal colocado porque está ficando cada vez mais difícil dizer que alguém não faz o mal. Se pensarmos no escopo das diferentes atividades em que os provedores de serviço estão envolvidos, não é mais só busca. Palo Alto, Califórnia. O sistema de busca Google nasceu no berço de inovação tecnológica que era o Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford. Larry Page e Sergey Brin se conheceram como estudantes de doutorado em 1995. Eles tinham muito em comum. Os pais dos dois eram professores universitários e as mães dos dois eram cientistas. Nasceram em 1963 e ambos cresceram com computadores e adoravam tudo que se relacionasse com eles. Nosso programa de doutorado é muito seletivo, mas não pensei quando os vi pela primeira vez. Uau! É a pessoa mais inteligente que já conheci. Héctor Garcia Molina foi um dos orientadores de Sergey Brin, trabalhando com ele em alguns problemas de mineração de dados. O que me chamou a atenção no Sergey foi a sua idade. Ele entrou aqui como doutorando aos 19 anos. Essa era a primeira coisa que chamava a atenção ao vê-lo. Era um rapaz muito jovem que sabia muito e era muito inteligente. Sergey Brin nasceu na Rússia, foi um prodígio da matemática que amava nadar e fazer ginástica. Larry Page foi um inventor buscando mudar o mundo. Em algum momento, não sei exatamente quando, eles se conectaram e começaram a trabalhar juntos no sistema de busca. Eles criaram seu sistema de busca inicial usando computadores prontos e tiveram que implorar para que a universidade emprestasse alguns computadores. Depois de estourarem o limite do cartão de crédito, conseguiram algumas soluções engenhosas para suas finanças limitadas. Larry, então, descobriu que ficaria mais barato se comprassem os discos individuais sem os cases. E montaram suas próprias máquinas, conseguindo mais capacidade de armazenamento pela mesma quantia. Com uma estrutura feita de blocos de construção de brinquedo e o molho secreto de algoritmos que chamavam de Backrub, eles montaram um novo sistema de busca revolucionário. Era imediatamente perceptível que a ordenação das páginas era significativamente melhor do que aquela fornecida pelo Alta Vista. Em meados de 1990, o Alta Vista, assim como a maioria dos outros sistemas de busca, olhava apenas o texto, classificando os resultados com base em quantas vezes uma palavra-chave aparecia. O sistema de busca de Larry e Sergey era muito mais sofisticado, com um algoritmo matemático que olhava o número de links de e para os sites da internet. Quanto mais links, maior é a classificação. A primeira busca que digitei no Google foi a taxa de câmbio canadense. E ele me deu exatamente a informação correta que eu poderia querer sobre aquela taxa de câmbio. E eu fiquei... Odeio usar o termo maravilhado, mas fiquei maravilhado por ter conseguido encontrar exatamente o que eu queria com tanta rapidez. Acho que perceberam que um projeto de pesquisa de universidade não lhes daria o escopo e a escala necessários para que o sistema funcionasse. Então disseram, vamos tirar uma licença, vamos sair, montar uma empresa, deixá-la funcionando e aí voltamos para terminar a pesquisa. Larry e Sergey preparavam-se para deixar Stanford para dar início à sua empresa de sistema de busca registrada como Google, grafia errada de um termo matemático para seguido de 100 zeros. Enquanto isso, continuaram participando do programa de ciência da computação. Me apresentaram um trabalho que já tinham feito no sistema de busca e, devido aos meus interesses, eu queria fazer parte daquilo. O Google ganhou seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um colega do doutorado. Éramos os três no começo e parece que durante uma eternidade fomos só nós. Nós nos importávamos muito com a adequação à cultura. E recusamos a contratação de algumas pessoas que, embora fossem tecnicamente muito qualificadas, não tinham a personalidade certa para trabalhar conosco. Os 3 doutorandos de Stanford abriram a sede da empresa naquele clichê do Vale do Silício, numa garagem. A empresa começou a se expandir.
Entrei em janeiro de 1999, alguns meses depois de terem começado. Havia na época mais 4 pessoas na empresa, incluindo Larry e Sergey. E eles alugavam metade de uma casa de alguém que ainda morava lá, e que hoje é um dos vice-presidentes do Google. E todos os computadores estavam trabalhando em escritórios ou quartos. A garagem estava incluída, acredito que tínhamos uma impressora lá, e tínhamos uma mesa de ping-pong, mas a empresa não era toda na garagem. Trabalhamos na garagem, eu fazia questão disso. Talvez fosse um dia por mês ou um dia a cada 2 meses, mas eu fazia questão de que de vez em quando nós entrássemos naquela garagem e trabalhássemos um pouco ali. E eu queria poder dizer aos outros, num momento como este, que começamos numa garagem, para fins de registro. Começamos numa garagem, só que foi numa garagem que tinha aposentos e uma casa. Quando o Google ficou grande demais, mudou sua sede corporativa para um escritório normal no centro de Palo Alto. Estávamos em Palo Alto naquela época, que era a cidade dos restaurantes, e minha meta era irmos a um restaurante diferente todas as noites. Jantávamos e almoçávamos fora o tempo todo. A empresa estava se expandindo rapidamente e logo eles se mudaram de novo, mas com menos restaurantes perto do novo endereço, Larry e Sergey decidiram que seria mais eficiente e barato se tivessem uma cozinha própria e com seu próprio chefe. O escolhido tinha no currículo um período cozinhando para a banda Grateful Dead. Eles me ofereceram ações no começo e relutei bastante. Conversei com meu pai perguntando: pai, esses caras querem que eu dê dinheiro a eles por essas ações, numa empresa que ainda não é pública. E ele respondeu: é um golpe, não acredite neles, não entregue nem um centavo. Ao contrário de outros sistemas de busca, a página inicial do Google era limpa e eficiente, sem aqueles banners e pop-ups irritantes. Larry Page e Sergey Brin viram seu sistema de busca Google ficar cada vez mais popular, mas o sistema ainda não estava se traduzindo em dinheiro de verdade, e eles não tinham plano de negócios para fazer a empresa dar lucro. Nossos fundadores decidiram que não aceitaríamos publicidade pelo tempo que fosse possível. Porém, acho que a ideia brilhante veio quando dissemos: olha, por que não mostramos anúncios que são baseados em texto e que não têm aquelas imagens em movimento ou distrações? Com base na busca, o Google forneceria anúncios simples para que as pessoas clicassem neles. Então, em outubro de 2000, o Google embarcou em um novo negócio: publicidade online. Quase imediatamente o dinheiro de publicidade começou a entrar e os investidores de capital pressionaram Larry e Sergey. Eles queriam um presidente experiente para administrar a empresa. Larry e Sergey escolheram um experiente veterano do mundo tecnológico, Eric Schmidt. Eric administrou com sucesso a desenvolvedora de software Novell e também havia trabalhado na Sun Microsystems. Mas talvez o que fosse mais importante para os fundadores era que Eric compartilhava com eles uma base como engenheiro de ciência da computação unido a um forte impulso empresarial. O Google adotou a posição de que a criatividade vem de empresários individuais envolvidos na empresa, que geralmente têm uma ideia, mas não têm tempo de trabalhar nela. Então inventamos um conceito chamado de 20%, e todos os técnicos da empresa devem, estimulados por nós, dedicar 20% do seu horário de trabalho em coisas que eles acham interessantes e não em coisas que nós achamos interessantes. O funcionário número 23, Paul Buchheit, foi o criador do lema Não Faça o Mal. Também foi um engenheiro que em apenas um dia criou o Gmail, um programa de e-mail usado internamente pelos Googlers. Houve muita objeção a sequer dar andamento ao Gmail para começo de conversa. Mas um dos pontos principais foi que não era possível ganhar dinheiro com e-mail. Então essa ideia ficou flutuando e pensamos em fazer publicidade dirigida. Por exemplo, você recebe uma mensagem sobre uma viagem de esqui e receberá um anúncio de equipamento de esqui ou luvas ou algo assim. Ele decidiu tentar escrever um código para ver se era possível para os computadores do Google varrer as mensagens do Gmail e apresentar um anúncio adequado. Quando cheguei no dia seguinte, o pessoal estava muito inquieto e não de uma forma totalmente positiva. Teve gente que achou que era uma péssima ideia. Pelo que me lembro das reuniões que ocorreram durante um ano, foi um debate constante sobre quais os tipos de recursos, se a publicidade funcionaria e assim por diante. E acabamos decidindo tentar. De fato, lançamos o Gmail em 1º de abril e ele foi visto em grande parte como uma piada. A inclusão de anúncios direcionados no Gmail em 2004 provou não ser piada ao aumentar os crescentes resultados do Google. Ele havia se transformado numa máquina de ganhar dinheiro com publicidade.
E por falar em publicidade, a oferta inicial das ações do Google recebeu mais publicidade do que qualquer outra oferta na história. Quando o Google estava se preparando para abrir o capital, precisou revelar um segredo muito bem guardado: suas receitas e lucros incrivelmente altos. Isso pegou os observadores de investimentos de surpresa, fazendo com que a ação do Google se tornasse muito atraente. E então, em 19 de agosto de 2004, o primeiro dia de negociação das ações do Google, nasceram centenas de milionários. Aqueles investidores iniciais e os primeiros funcionários do Google tiraram a sorte grande. Pessoas que entram em uma empresa, a abertura de capital é um ótimo negócio. Qualquer estratégia de saída, suas ações são compradas por outra pessoa. E se o capital for aberto, é um ótimo negócio. Faz com que repense sua vida. Estou bem, estou confortável. A maioria me considera rico. Eu me considero rico. Larry e Sergey agora estavam mais do que ricos. Precisaram de apenas 6 anos para virarem bilionários. Sua empresa Google virou um dos principais sistemas de busca do mundo. Até entrou em dicionários como verbo. O Google, como ferramenta tecnológica, se tornou parte da cultura pop. E a percepção que os jovens têm do Google é um cruzamento entre um dormitório de faculdade e o paraíso dos geeks. Ou seja, o Google recebe mais de 1 milhão de currículos por ano. Cheguei ao Google e pela primeira vez eu realmente sinto que todo mundo sabe o que está fazendo. E que sabem mais do que eu. O que é preciso então para ser um dos poucos escolhidos para ser um Googler? O Google PACS, como é conhecido pelos Googlers que o habitam, é montado de forma a fazer com que se sinta o melhor e mais brilhante. E que merece aquelas refeições incluídas, o serviço de massagista subsidiado, a lavanderia gratuita, assim como o barbeiro sobre rodas. Acho que uma das melhores coisas a respeito do Larry e do Sergey é que eles foram muito espertos e foram brilhantes. Mas acho que uma das melhores coisas que fizeram foi terem se cercado das melhores pessoas, as mais brilhantes que puderam achar. O Google recebe mais de 1 milhão de currículos por ano, mas para entrar para a turma dos 20 mil Googlers no mundo todo é necessário passar por uma série terrível de testes e entrevistas. Rajan Seth, outro graduado em ciência da computação em Stanford, trabalhou em outras empresas de alta tecnologia antes de se aproximar do Google. Acho que passei por algo entre 10 a 15 entrevistas na época. E finalmente minha última entrevista foi com Larry. Literalmente cheguei um dia e me sentei no escritório do Larry Page e fui entrevistado por ele. E foram muitas perguntas difíceis. Eu não sabia direito como tinha me saído, mas parece que ele gostou bastante de mim, a ponto de decidirem me fazer uma oferta. Entre os funcionários mais queridos no Google, logo depois dos engenheiros de ciência da computação, estão os novos contratados, chamados de APMs ou gerentes de produto associados. Uma grande parte do motivo pelo qual o Google contratou associados, como no meu caso, gerentes de produtos associados recém-saídos da escola naquele momento, foi para poder educar esses futuros gerentes de produtos como eu, da forma que o Google queria que eles fossem. A maioria é de jovens recém-formados, com notas incrivelmente altas e recebem muita responsabilidade e autoridade no começo de sua carreira. Não estamos priorizando isso agora, mas não achamos que será possível substituir a página inicial desde o primeiro dia. Dentre a safra mais recente dos APMs está um canadense, Jeff Harris. A minha função aqui, que é de gerente de produto associado, é meio que projetada para pessoas que têm base técnica, mas não estão necessariamente codificando no dia a dia. No final das contas, meu trabalho é fazer a comunicação com os engenheiros que fazem a codificação o tempo todo e verificar se todos eles estão trabalhando juntos para o mesmo objetivo. Eu acabei de fazer 22 anos. Acho que a maior surpresa de se trabalhar no Google é como são abertos a respeito de tudo que estamos fazendo. Eu posso olhar no nosso site interno e ver detalhes de todos os projetos que estão sendo feitos. E isso é ótimo, do ponto de vista organizacional. Embora o Google possa ser altamente transparente internamente, como muitas das outras grandes empresas de alta tecnologia do Vale do Silício, é extremamente sensível sobre o que pode ser mostrado a quem é de fora.
Seja o código nas telas dos monitores ou os rabiscos nos quadros brancos que parecem estar em todos os lugares. Gostamos de ter quadros brancos em todos os cantos e a razão para isso é alimentar a criatividade. É possível desenhar coisas, comunicar ideias e trabalhar com outras pessoas naquela ideia. É possível publicar de forma programada a liberação ao mesmo tempo ou não? Sim. Então, muitas vezes, as pessoas pegam o celular e tiram uma foto do quadro branco, enviam isso por e-mail e elas acabam fazendo parte das notas da reunião. Além dos quadros brancos e barracas de comida espalhados, o outro aspecto incrível dos escritórios do Google é a ausência de papel. Operamos praticamente sem usar papel. Uma das coisas que fizemos aqui no Google é que os usuários têm laptops que levam consigo para as reuniões a que comparecem. As anotações são feitas de forma eletrônica para que possam ser instantaneamente compartilhadas com as pessoas. Um apetite insaciável para o que é novo e inovador, cobrindo um amplo espectro de tecnologias, significa que o Google está constantemente começando. É claro que nem tudo é inventado no Google. Também temos equipes procurando novas tecnologias em pequenas empresas que podemos escolher, que podemos comprar e que se beneficiarão da estrutura do Google. Com bastante dinheiro e ações à sua disposição, o Google pode comprar empresas pelas quais se interesse. Foi assim que o YouTube se tornou um produto Google, assim como o Google Earth e o Picasa, assim como o programa de processamento de texto baseado na web chamado Writely. Writely era um processador de texto no navegador. Você o acessa como um site normal e trabalha. O Google nos percebeu porque recebemos muita divulgação. O Google comprou o Writely e contratou os seus fundadores para ajudar a desenvolvê-lo. Minha experiência foi como uma criança que está fazendo pequenos barcos de papel em um riachinho qualquer, e estava ótimo e divertido. Aí um ricaço passa por ali e diz: rapaz, está ótimo, pega esse monte de placas grossas e um exército de soldadores e quero que construam uma esquadra de navios de batalha. O Writely foi modificado para o Google Docs, um processador que tira os dados do computador pessoal para os servidores do Google. É meio estranho e esquisito. Sou definitivamente um cara de barba grisalha. Tenho 42 anos, não que seja tão velho, mas aqui estou na parte superior da faixa etária. Há muitos engenheiros jovens aqui. Não me incomoda. Acho que é interessante. Acho que todo mundo chega a este ponto na carreira em que as coisas começam a parecer óbvias. Não me incomodo com a cultura técnica aqui. Isso não me intimida. Sou um codificador muito produtivo, feroz, bem dedicado, mesmo quando escrevo códigos, e eles morrem de medo de mim, então eles não me incomodam. Eu não estava aqui quando fundaram tudo, mas entendo que a concepção básica da cultura é que queriam fazer e enxergar tudo do ponto de vista de um engenheiro. Desse ponto de vista, a eficiência pode muito bem ser o objetivo principal do engenheiro. Precisamos de mais triagem. Você abre um documento de texto no Gmail e dá erro. A maioria das equipes faz isso toda manhã. Tem uma reunião em pé, é muito curta, dura uns 10 minutos. Cada um fala no máximo 1 minuto. O lápis é a concha do Senhor das Moscas, lembra disso? Quem está com o lápis está com a palavra. É por isso que foi uma reunião muito eficaz e levou apenas 5 minutos para contarmos para a equipe tudo o que está acontecendo. Outra reunião em que os membros da equipe do Google Docs precisam discutir problemas ocorre durante a caminhada Writely semanal. Acho que é interessante tentar fazer coisas importantes para mudar o mundo. Acho que é por isso que gosto de estar no Google. Queremos mudar o mundo, queremos fazer coisas grandiosas. Qual o problema com o algoritmo que temos? O cara ficou editando por 8 horas. O começo e o final foram cortados. Não, tudo bem. Temos que lidar com dezenas de milhões de usuários, grandes centros de dados e grandes máquinas e grande engenharia. E é muito legal. Para geeks de computador, a diversão começou mesmo em 1976, em uma garagem do Vale do Silício, quando 2 desistentes da faculdade começaram uma empresa chamada Apple e lançaram uma revolução, a revolução dos computadores pessoais. O poder do computador pessoal cobriu milhões de lares e escritórios em todo o mundo e mudou tudo. Mas agora, após mais de 1/4 de século se insinuando em nossas vidas, o computador perdeu quase todo o seu brilho mágico. O Google está de olho na criação de outra revolução ao eliminar a necessidade de computadores pessoais. Ele quer colocar o máximo de dados que for possível em seus próprios servidores.
Uma das coisas que acho subestimada é que desde o começo, já em Stanford, eles eram ótimos em minimizar o custo de montar sistemas computacionais. E continuaram com essa capacidade de gerar imenso poder computacional a custos relativamente baixos. Desde seu começo, o Google definiu como prioridade produzir o mais barato possível todos os seus servidores em instalações de armazenamento para lidar com sua vasta busca e registro da internet. E conforme a internet cresceu, o mesmo ocorreu com a necessidade de capacidade computacional. O Google constrói grandes centros de dados. Usamos componentes de computadores pessoais e construímos muitos sistemas especializados agora para lidar com o tipo de escala que é necessária. A escala está no coração do Google. Não apenas o Google tem acesso a poder computacional quase infinito, mas o que talvez valha mais é o fato de ter acumulado uma coleção incrível de dados. Dados que podem ser usados para teste numa escala nunca antes vista pela maioria dos novos engenheiros computacionais. Meu colega e eu estávamos jogando algumas ideias e falávamos de algo que depois acabou sendo algo próximo ao Google, bookmarks. E fizemos alguns cálculos e falamos que seria, 4 petabytes de dados. Não é tanto assim. E aquela sentença, 4 petabytes de dados, não é tanto assim. É algo que, antes de eu ter ido para o Google, teria sido um choque ouvir essas palavras saindo da minha boca. Aqueles chocantes 4 petabytes são equivalentes a 4 milhões de gigabytes, números tão gigantes que é quase impossível para a compreensão de simples mortais. Conforme a memória aumenta de capacidade e reduz no preço, o Google está passando para algo chamado de computação em nuvem. A ideia toda por trás da computação em nuvem é ir adiante e colocar tudo em um servidor administrado por profissionais. O problema hoje é que todas as suas coisas estão em seu computador. Se ele cair, quebrar, se apagar, é um desastre. Por que não colocar então tudo que é importante em outro lugar, manter em segurança sob seu controle, que esteja disponível sempre que precisar em todos os dispositivos e onde quer que você esteja? A mudança para a nuvem está fazendo uma revolução na forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como nos divertimos, na verdade, como vivemos. As pessoas imaginam o que aconteceria a informações que são minhas exclusivas, meus registros bancários, meu histórico de saúde, seja lá o que for, mas que eu não controlo. Estão sentadas lá em algum lugar. E preciso confiar que quem esteja cuidando delas não as use para algo indesejável. Será que a mudança para a nuvem abrirá a porta para que os governos e as empresas acessem secretamente dados a nosso respeito? Se os dados digitais de todos forem passados para as nuvens computacionais, onde é que essas nuvens ficarão? Uma delas tocou o sopé das montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Este já foi o centro da produção moveleira americana. Aí, na década de 1980, o trabalho barato do exterior acabou com os empregos, deixando para trás uma economia devastada e uma quantidade incrível de eletricidade ociosa. Acontece que os centros de dados computacionais são consumidores vorazes de eletricidade para alimentar os servidores e resfriar vastas quantidades de água usada para refrigeração. A cidade de Lenoir tinha bastante de ambos, e aí, no final de 2005, o Google chegou, mas veio coberto por sigilo. Do ponto de vista do Google, pelo menos como eu entendo, foi que aquela corrida para construir esses centros de dados é tão intensa e a informação, pelo menos da forma como eles veem, é tão exclusiva que eles não queriam que nenhum de seus concorrentes soubesse o que estavam fazendo. T.J. Hoare é advogado e vereador do município de Lenoir e esteve envolvido nas negociações a portas fechadas com o Google. Eles nos deram informações que não podíamos revelar para mais ninguém. O Google definitivamente tinha uma atitude do tipo, olha, ou é do nosso jeito ou tchau. O que oferecemos é isso aqui, é pegar ou largar. O governo local e estadual, desesperados, estavam mais do que prontos para chegar a um acordo que trouxesse o Google para esta área devastada. Ofereceram a ele um benefício fiscal de 30 anos sobre propriedade e equipamentos. Estima-se o benefício em 160 milhões de dólares por um período de 30 anos.
Destes armazéns digitais, cujo custo se estima em 600 milhões de dólares cada, sai um fluxo contínuo de dados. Aqui estão os e-mails, as fotografias, as músicas, os vídeos, os mapas e as buscas que fizeram do Google uma potência de coleta de dados. O Google não divulga quantos centros de dados possui em todo o mundo, mas os rumores são de que há 3 dúzias deles no mundo todo. Todos conectados digitalmente e todos firmemente plantados no solo. Mas isso pode mudar. O Google registrou uma patente para construir centros de dados no mar aberto. Alimentados pelas tecnologias mais recentes de aproveitamento da energia das ondas, os servidores do Google ficariam em balsas. A expectativa é que esses servidores marítimos seriam muito mais baratos e certamente não haveria impostos sobre imóveis e propriedades a pagar. Ainda precisam construir um modelo que funcione, mas o Google é uma empresa que gosta de se mover rapidamente quando se trata de tecnologia de ponta. Porém, o Google não teve pressa quando se tratou de abrir um escritório na China. O crescimento no uso da internet na China é incrível. Até 2009, seus usuários de internet ultrapassaram toda a população dos Estados Unidos. É um mercado em explosão, mas é complexo devido à censura governamental. Demoramos a entrar na China. O motivo era a nossa preocupação com algumas leis sobre conteúdo. Para o Google abrir escritório na China, ele teve que concordar em bloquear certos sites de seus resultados de buscas. O governo chinês decide quem passa pelo firewall chinês. Para administrar o Google na China, eles chamaram Kai-Fu Lee, executivo sênior da Microsoft, que havia sido responsável por suas operações naquele país em 2005. Kai-Fu Lee se viu no papel de um Nuggler, como os novos Googlers são chamados. Quando entrei no Google, usei a palavra choque para descrever o que eu senti. Acho que foi uma combinação de coisas, uma combinação dos valores. A empresa era jovem e feliz. Meu objetivo era fazer a cultura do escritório do Google China o mais próximo possível do escritório do Google em Mountain View. Mas é impossível fazer exatamente igual, porque a cultura chinesa e a cultura americana são diferentes. Nada separa essas duas culturas mais do que quem está realmente usando a internet. O usuário médio da internet tem 25 anos na China, contra cerca de 42 anos nos Estados Unidos. Então a diferença é significativa, e os padrões de uso também são bem diferentes. Os usuários chineses, por serem mais jovens, tendem a gostar de entretenimento, jogos, música, vídeo. Tendem a usar menos a busca e comércio virtual. Da mesma forma, quando usam a rede, eles tendem a querer algo que seja muito agitado e estimulante. Ao contrário das interfaces simples de usuário. Os internet cafés são cheios de jovens e muitos estão aqui porque em casa eles seriam proibidos de jogar esses jogos e filmes. O que parece que não é proibido nem aqui nem em casa é baixar música pirateada. Percebemos que a maioria dos usuários chineses na internet baixam música pirateada ou sem licença por meio de outros sistemas de busca, e que isso se tornou um hábito. Acho que a maioria dos usuários acredita que tem direito de fazer isso. Nossos esforços, então, para tentar implementar talvez um serviço pago, ou pago por download, ou até mesmo um serviço de assinatura, acabaram com uma conclusão muito clara. Nunca daria certo. Um engenheiro do Google e um gerente de produto usaram seus 20% para gerar o Google Music, um programa gratuito para baixar músicas que tem o apoio das principais gravadoras. Esperamos encontrar a fórmula que seja não somente bem-sucedida, popular, mas também lucrativa para as gravadoras, nossos sócios e para nós. Embora o governo chinês pareça tolerar a pirataria de música, parece ter menos paciência com o Google e recentemente o acusou de divulgar pornografia. O Google é registrado na China, por isso precisamos seguir as leis chinesas. Qualquer lei. Nossos funcionários são cidadãos chineses. Eles precisam seguir as leis chinesas onde quer que trabalhem.
Seguir as leis chinesas significa que as buscas do Google digitadas na China para assuntos como Falun Gong, independência do Tibete ou protesto na Praça Tiananmen produzirão resultados bem diferentes daqueles que aparecem nas telas fora da China. E foi assim que operou por 4 anos, quando em janeiro de 2010, o Google anunciou que parou de censurar os resultados da busca devido a um grande ataque cibernético originado na China, cujo alvo foi a propriedade intelectual do Google e as contas de Gmail de ativistas chineses de direitos humanos. Embora a China insista que suas leis devem ser obedecidas, o Google avisou que se as conversas fracassarem com o governo chinês para operar um sistema de busca sem filtros, ela terá que fechar as operações naquele país. Porém, não houve conversa com o governo dos Estados Unidos quando, logo após o 11 de setembro de 2001, foi aprovada a legislação que lhe deu autoridade ampla de vigilância, permitindo acesso inédito às pegadas digitais das pessoas. E esses poderes são muito amplos agora. Vão desde o acesso a relatórios de crédito de indivíduos até acesso a seus dados de comunicações. Até chegar a ser capaz de enviar uma carta para qualquer detentor de dados e dizer: por favor, revele todas as informações que possuir sobre esta pessoa, sem dizer nada para elas. E não pode contar a ninguém. Essa é a ideia de uma Carta de Segurança Nacional. No Centro de Privacidade Eletrônica, em Washington, D.C., o diretor Mark Rothenberg está preocupado com as novas informações digitais que estão migrando para as nuvens dos centros de servidores computacionais. Não estou dizendo que o governo não deva ter acesso às informações em circunstâncias adequadas. Na verdade, em algumas instâncias, é vital perseguir atos errados e investigações criminais. Mas precisamos de supervisão, precisamos de responsabilidade, precisamos de transparência. E o problema com a computação em nuvem é que será muito mais fácil para o governo entrar neste tipo de vigilância de forma secreta, sem que as pessoas saibam que suas informações pessoais, seus registros comerciais estão sendo acessados. Pedi a pessoas no Google que me informassem quantos mandados e liminares recebiam todos os meses. Não era preciso dizer mais nada. Não precisavam dizer do que tratam todos os mandados ou liminares. Só um número. Quantos recebem? Mas eles não gostaram dessa sugestão e rejeitaram logo de cara. Conforme a jamanta do Google continua digitalizando tudo que encontra pelo caminho, ela acumula novos partidários. A cidade de Washington, D.C., optou por se libertar do Microsoft Office e mudou para um conjunto de aplicativos Google. A oferta do Google de uma vida mais barata, mais segura e mais colaborativa em sua nuvem se mostrou atraente demais para rejeitar. A questão da confiança é central em toda a nossa marca. Se o Google quisesse violar a confiança de alguém, a imprensa acabaria conosco e as pessoas não divulgariam suas informações, deixariam de fazer buscas, nossa receita cairia. Seria então terrível para a nossa empresa e para as pessoas. Essa questão é levada muito a sério. Há quem não confie nesse altruísmo ingênuo de que estamos realmente tentando fazer produtos para melhorar os usuários. Há quem veja segundas intenções, que estamos tentando controlar o mundo ou sei lá o que pensam. Mas o que eu posso dizer? Ainda pensamos como universitários. Não pensamos dessa forma. Mas o Google também precisa se preocupar com um grupo de jovens empresas prontas a mudar o mundo da busca. Descartando o modelo original do Google de um sistema de busca concentrado em dados, elas estão abordando a busca de outro ângulo. Elas querem reunir o poder do que se conhece como sabedoria dos amigos. Acho que é isto que vai definir os próximos vários anos do que será a internet e o mundo. Por que alguns dos principais proponentes da busca social são ex-Googlers prontos e dispostos a desafiar seus ex-patrões? Com quase 20 mil funcionários em todo o mundo, o Google está começando a ver alguns de seus primeiros funcionários saindo para dar o que pensam ser o próximo grande passo. Em um bairro simples de São Francisco, uma jovem empresa da área de internet tem bastante DNA corporativo do Google. Vários de seus fundadores são ex-Googlers, mas sua empresa, Adfark, deseja ir além do Google e transformar a busca em si.
Gostamos de chamar de busca social. O conceito é o de que está procurando pela pessoa certa no momento. E você não quer saber da vida dessa pessoa. Você só quer interagir com ela, porque ela sabe de algo que vai ajudá-la naquele momento. Às vezes não está escrito em um site, mas alguém pelo mundo sabe a resposta. E todos nós temos redes sociais. A Advac é basicamente um utilitário que lhe dá acesso a isso. Mais adiante, em um centro industrial insípido no Vale do Silício, há outra empresa de rede social com sua própria lista impressionante de ex-Googlers, inclusive Paul Buchheit, que é conhecido e talvez odiado por ter cunhado o lema do Google, não faça o mal. Sua minúscula empresa chamada FriendFeed está desenvolvendo um novo serviço de rede social que compartilha e acompanha os que os amigos estão ouvindo, lendo e postando na rede. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer em seguida, mas acho que este é exatamente o lado bom de uma nova empresa. Numa grande empresa, posso prever facilmente o que vai acontecer no ano seguinte. Numa empresa nova, ninguém faz ideia do que vai acontecer em seguida. No próximo ano, você pode ser um sucesso incrível ou um fracasso. O Google estava acompanhando o FriendFeed para uma possível aquisição, mas antes de chegar ao seu segundo ano de vida, o FriendFeed foi engolido pelo fenômeno da rede social Facebook, por 50 milhões de dólares, segundo dizem. O Facebook, fundado por um desistente de Harvard em 2004, passou por crescimento explosivo e representa um verdadeiro desafio ao Google, ao mesmo tempo em que atrai um surpreendente número de ex-Googlers. Acho que sair do Google e optar por vir para o Facebook só demonstra como estou compelido e convencido da importância da missão do Facebook. O Facebook e o Twitter são atualmente as redes sociais mais usadas e eles perceberam que essas recomendações, baseadas em amigos, é uma forma de busca muito distante dos algoritmos e cálculos frios do Google. Para a maioria das pessoas fora da engenharia, o mundo trata de relacionamentos, trata de se conectar com outras pessoas, e nisso realmente o Facebook é o próximo passo da evolução do que realmente importa do ponto de vista tecnológico. O Google, na verdade, entrou no mercado de rede social com algo chamado Orkut. Embora seja muito popular na Índia e na América do Sul, não conseguiu atrair números expressivos de seguidores entre os europeus e os norte-americanos. O Google realmente não entrou nos negócios de rede social e acho que isso se deve em parte à personalidade dos fundadores. Como eles são engenheiros, acho que papo furado com os amigos não é a prioridade. A prioridade é reunir informação do mundo científico. Acho que pensaram que aquilo não era interessante, importante, porque alguém perderia tempo com aquilo. Ficou claro quando o mundo mudou para o Facebook e Twitter. Eles disseram, também podemos fazer isso tecnicamente? Claro, podemos colocar coisas do Twitter no Gmail, coisas do Facebook no que temos, e temos o Orkut, mas acho que o coração da empresa não está ali. A empresa não trata disso, trata de informação, toda a informação do mundo. O Google realmente acredita que os dados criarão um incrível benefício para a sociedade. A empresa acredita firmemente que vai encontrar formas de usar dados para melhorar a nossa vida, facilitar a nossa vida, para que nossas decisões fiquem mais eficientes. Eles acreditam piamente nisso. Por exemplo, com as tendências de gripe, acreditam que monitorar as buscas individuais ao procurarem por coisas como tosse ou outros problemas médicos vão detectar a gripe e serão capazes de intervir de forma mais eficiente e menos pessoas morrerão. Quando o Google fez sua oferta inicial de ações, Larry e Sergey escreveram uma carta pessoal explicando que aspiravam para o futuro da empresa. O Google não é uma empresa convencional, escreveram, e nem pretendemos ser. A missão do Google de coletar toda a informação mundial e deixá-la acessível e útil, e fazer isso dentro de 300 anos, já fez com que a empresa fosse muito além das buscas em sites da internet. Seja fotografando as ruas ou digitalizando os livros do mundo, ou transformando nossos dispositivos móveis em portais da internet, ou criando o maior repositório de vídeo do mundo em sua própria nuvem, o Google continua sendo um fenômeno tecnológico. Mas seu futuro depende de algo um tanto não científico. Confiança. A confiança de que está mantendo nossos dados a salvo de hackers e governos curiosos. A confiança de que a empresa não está fazendo uso inadequado de nossas informações. E, por fim, a confiança de que o Google está se mantendo fiel ao seu lema, não faça o mal.
Em fevereiro de 2010, a empresa de busca social Aardvark foi comprada pelo Google por 50 milhões de dólares. If I ruled the world, there'd be happiness that no man could end. Em 1998, uma nova empresa foi fundada. Sua missão seria organizar a informação mundial e fazer com que fosse universalmente acessível e útil. Ela estima que precisará de 300 anos para atingir seu objetivo. O jeito Google de trabalhar. Empresas bem-sucedidas começam com metas audaciosas e não há dúvida de que o objetivo do Google de querer organizar toda a informação mundial e fazer com que ela fosse útil era uma meta audaciosa. Começamos com a internet, mas vemos nossa missão como algo além da rede. Para nós é a forma que comunicamos aquilo que pensamos, porque há muita informação. O Google pode ter começado como um simples sistema de busca, mas hoje com aplicativos como Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube, Google Ocean e agora até seu próprio smartphone se tornou uma potência na internet. Este tsunami tecnológico ataca quase diariamente com suas equipes de desenvolvimento localizadas em todo o mundo. No processo, o Google se tornou um aspirador global de dados digitais. Lida com estimados 20 petabytes de dados todos os dias, ou o equivalente a 130 bilhões de fotografias, ou 5 bilhões de músicas em iPod. Também lida com mais de 1 bilhão de buscas por dia, e essas buscas deixam a pegada digital de cada pessoa que visita o site. Uma das coisas interessantes a respeito das buscas do Google é que é um banco de dados de intenções. É uma coletânea incrível do que se está pensando num determinado momento, com base no que se está procurando ou no que se está escrevendo em e-mails. E qualquer instituição que tenha acesso a isso pode ter poder sobre você, ou pode vir a afetá-lo de forma negativa. Sabem o que é isto? Alguém sabe o que é isto aqui? Os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page. São as pessoas que estão acessando o Google pelo mundo. Certo. Não percebi o que era quando vi pela primeira vez. Mas foi isso que me ajudou a ter noção. Isto é o que processamos no escritório, que fica ligado em tempo real. E cada um destes pontos elevados representa cerca de 20 a 30 buscas. Obrigado, Sergey. Objetivo? Que o Google se transforme numa entidade que tudo sabe. Esta palestra deve ser sobre o futuro. Por isso pensei em tocar um pouco nesse assunto. E para fazer uma busca perfeita é necessário ser esperto. Na verdade, o sistema de busca perfeito seria a inteligência artificial. E estamos trabalhando nisso. É um tanto irônico que eles usem uma imagem de Hall, o computador do mal do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ao promoverem uma mensagem tão benevolente. Em parte, queremos fazer do mundo um lugar melhor. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. Em pouco mais de 10 anos, o Google se tornou um dos maiores participantes e dos mais incomuns do Vale do Silício. Nesse período, a empresa cultivou a imagem de uma presença ampla e benigna, mas essa percepção pública está mudando. Quando o Google começou a digitalizar milhões de livros, autores e editoras não responderam com vivas, mas com processos alegando violação de direito autoral. Logo depois do lançamento do Google News, a empresa passou a ser demonizada pela mídia impressa, que a acusou de destruir seu negócio publicitário e ser responsável pela queda das receitas advindas de circulação. O site do YouTube do Google, para os segmentos de música e televisão, é visto como um concorrente ameaçador atacando seus métodos tradicionais de gerar receita. E quando o Google começou a fotografar as ruas, escandalizou os protetores da privacidade.
Independente do segmento para o qual o Google resolva se expandir, parece estar sempre acompanhado por confusão e revolta. E sempre há controvérsia. O Google volta ao lema corporativo que nasceu da aversão de um de seus primeiros funcionários à postura corporativa. Tendo vindo da Intel, lá no fundo eu tinha aquela ideia de não quero trabalhar em uma grande empresa. Eu estava interessado em algo que pudesse ser um pouco mais provocante, um pouco mais interessante e que talvez deixasse as pessoas um pouco desconfortáveis. Então, só de estar ali na reunião, eu estava tentando pensar em algo interessante. E aí apareceu na minha cabeça, não faça o mal. Quando entrei, pensei que era uma piada, que era apenas uma forma de fazer marketing dentro da empresa. E um dia eu estava sentado na sala, nunca vou esquecer. Estávamos conversando sobre publicidade e um dos engenheiros, chamado Ron, bateu na mesa e disse: "Isso é fazer o mal." De repente a conversa parou. Foi como se todo mundo tivesse pulado da cadeira e se escondido embaixo da mesa. E aí a conversa se concentrou em se aquela mudança em particular era positiva ou negativa para os usuários. Acabamos não fazendo a alteração por esse motivo. Não é um lema ruim, mas está mal colocado porque está ficando cada vez mais difícil dizer que alguém não faz o mal. Se pensarmos no escopo das diferentes atividades em que os provedores de serviço estão envolvidos, não é mais só busca. Palo Alto, Califórnia. O sistema de busca Google nasceu no berço de inovação tecnológica que era o Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford. Larry Page e Sergey Brin se conheceram como estudantes de doutorado em 1995. Eles tinham muito em comum. Os pais dos dois eram professores universitários e as mães dos dois eram cientistas. Nasceram em 1963 e ambos cresceram com computadores e adoravam tudo que se relacionasse com eles. Nosso programa de doutorado é muito seletivo, mas não pensei quando os vi pela primeira vez. Uau! É a pessoa mais inteligente que já conheci. Héctor Garcia Molina foi um dos orientadores de Sergey Brin, trabalhando com ele em alguns problemas de mineração de dados. O que me chamou a atenção no Sergey foi a sua idade. Ele entrou aqui como doutorando aos 19 anos. Essa era a primeira coisa que chamava a atenção ao vê-lo. Era um rapaz muito jovem que sabia muito e era muito inteligente. Sergey Brin nasceu na Rússia, foi um prodígio da matemática que amava nadar e fazer ginástica. Larry Page foi um inventor buscando mudar o mundo. Em algum momento, não sei exatamente quando, eles se conectaram e começaram a trabalhar juntos no sistema de busca. Eles criaram seu sistema de busca inicial usando computadores prontos e tiveram que implorar para que a universidade emprestasse alguns computadores. Depois de estourarem o limite do cartão de crédito, conseguiram algumas soluções engenhosas para suas finanças limitadas. Larry então descobriu que ficaria mais barato se comprassem os discos individuais sem os cases. E montaram suas próprias máquinas, conseguindo mais capacidade de armazenamento pela mesma quantia. Com uma estrutura feita de blocos de construção de brinquedo e o molho secreto de algoritmos que chamavam de Backrub, eles montaram um novo sistema de busca revolucionário. Era imediatamente perceptível que a ordenação das páginas era significativamente melhor do que aquela fornecida pelo Alta Vista. Em meados de 1990, o Alta Vista, assim como a maioria dos outros sistemas de busca, olhava apenas o texto, classificando os resultados com base em quantas vezes uma palavra-chave aparecia. O sistema de busca de Larry e Sergey era muito mais sofisticado, com um algoritmo matemático que olhava o número de links de e para os sites da internet. Quanto mais links, maior é a classificação. A primeira busca que digitei no Google foi a taxa de câmbio canadense. E ele me deu exatamente a informação correta que eu poderia querer sobre aquela taxa de câmbio. E eu fiquei... Odeio usar o termo maravilhado, mas fiquei maravilhado por ter conseguido encontrar exatamente o que eu queria com tanta rapidez. Acho que perceberam que um projeto de pesquisa de universidade não lhes daria o escopo e a escala necessários para que o sistema funcionasse. Então disseram, vamos tirar uma licença, vamos sair, montar uma empresa, deixá-la funcionando e aí voltamos para terminar a pesquisa. Larry e Sergey preparavam-se para deixar Stanford para dar início à sua empresa de sistema de busca registrada como Google, grafia errada de um termo matemático para seguido de 100 zeros. Enquanto isso, continuaram participando do programa de ciência da computação. Me apresentaram um trabalho que já tinham feito no sistema de busca e, devido aos meus interesses, eu queria fazer parte daquilo. O Google ganhou seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um colega do doutorado.
Éramos os três no começo, e parece que durante uma eternidade fomos só nós. Nós nos importávamos muito com a adequação à cultura. E recusamos a contratação de algumas pessoas que, embora fossem tecnicamente muito qualificadas, não tinham a personalidade certa para trabalhar conosco. Os 3 doutorandos de Stanford abriram a sede da empresa naquele clichê do Vale do Silício, numa garagem. A empresa começou a se expandir. Entrei em janeiro de 1999, alguns meses depois de ter começado. Havia na época mais 4 pessoas na empresa, incluindo Larry e Sergey. E eles alugavam metade de uma casa de alguém que ainda morava lá, e que hoje é um dos vice-presidentes do Google. E todos os computadores estavam trabalhando em escritórios ou quartos. A garagem estava incluída, acredito que tínhamos uma impressora lá, e tínhamos uma mesa de ping-pong. Mas a empresa não era toda na garagem. Trabalhamos na garagem, eu fazia questão disso. Talvez fosse um dia por mês ou um dia a cada 2 meses, mas eu fazia questão de que de vez em quando nós entrássemos naquela garagem e trabalhássemos um pouco ali. E eu queria poder dizer aos outros, num momento como este, que começamos numa garagem, para fins de registro. Começamos numa garagem, só que foi numa garagem que tinha aposentos e uma casa. Quando o Google ficou grande demais, mudou sua sede corporativa para um escritório normal no centro de Palo Alto. Estávamos em Palo Alto naquela época, que era a cidade dos restaurantes, e minha meta era irmos a um restaurante diferente todas as noites. Jantávamos e almoçávamos fora o tempo todo. A empresa estava se expandindo rapidamente e logo eles se mudaram de novo, mas com menos restaurantes perto do novo endereço, Larry e Sergey decidiram que seria mais eficiente e barato se tivesse uma cozinha própria e com seu próprio chefe. O escolhido tinha no currículo um período cozinhando para a banda Grateful Dead. Eles me ofereceram ações no começo e relutei bastante. Conversei com meu pai perguntando: pai, esses caras querem que eu dê dinheiro a eles por essas ações, numa empresa que ainda não é pública. E ele respondeu: é um golpe, não acredite neles, não entregue nem um centavo. Ao contrário de outros sistemas de busca, a página inicial do Google era limpa e eficiente, sem aqueles banners e pop-ups irritantes. Larry Page e Sergey Brin viram seu sistema de busca Google ficar cada vez mais popular, mas o sistema ainda não estava se traduzindo em dinheiro de verdade, e eles não tinham plano de negócios para fazer a empresa dar lucro. Nossos fundadores decidiram que não aceitaríamos publicidade pelo tempo que fosse possível. Porém, acho que a ideia brilhante veio quando dissemos: olha, por que não mostramos anúncios que são baseados em texto e que não têm aquelas imagens em movimento ou distrações? Com base na busca, o Google forneceria anúncios simples para que as pessoas clicassem neles. Então, em outubro de 2000, o Google embarcou em um novo negócio: publicidade online. Quase imediatamente o dinheiro de publicidade começou a entrar e os investidores de capital pressionaram Larry e Sergey. Eles queriam um presidente experiente para administrar a empresa. Larry e Sergey escolheram um experiente veterano do mundo tecnológico, Eric Schmidt. Eric administrou com sucesso a desenvolvedora de software Novell e também havia trabalhado na Sun Microsystems. Mas talvez o que fosse mais importante para os fundadores era que Eric compartilhava com eles uma base como engenheiro de ciência da computação unido a um forte impulso empresarial. O Google adotou a posição de que a criatividade vem de empresários individuais envolvidos na empresa, que geralmente têm uma ideia, mas não têm tempo de trabalhar nela. Então inventamos um conceito chamado de 20%, e todos os técnicos da empresa devem, estimulados por nós, dedicar 20% do seu horário de trabalho em coisas que eles acham interessantes e não em coisas que nós achamos interessantes. O funcionário número 23, Paul Buchheit, foi o criador do lema Não Faça o Mal. Também foi um engenheiro que em apenas um dia criou o Gmail, um programa de e-mail usado internamente pelos Googlers. Houve muita objeção a sequer dar andamento ao Gmail para começo de conversa. Mas um dos pontos principais foi que não era possível ganhar dinheiro com e-mail. Então essa ideia ficou flutuando e pensamos em fazer publicidade dirigida. Por exemplo, você recebe uma mensagem sobre uma viagem de esqui e receberá um anúncio de equipamento de esqui ou luvas ou algo assim. Ele decidiu tentar escrever um código para ver se era possível para os computadores do Google varrer as mensagens do Gmail e apresentar um anúncio adequado. Quando cheguei no dia seguinte, o pessoal estava muito inquieto e não de uma forma totalmente positiva. Teve gente que achou que era uma péssima ideia.
Pelo que me lembro das reuniões que ocorreram durante um ano, foi um debate constante sobre quais os tipos de recursos, se a publicidade funcionaria e assim por diante. E acabamos decidindo tentar. De fato, lançamos o Gmail em 1º de abril e ele foi visto em grande parte como uma piada. A inclusão de anúncios direcionados no Gmail em 2004 provou não ser piada ao aumentar os crescentes resultados do Google. Ele havia se transformado numa máquina de ganhar dinheiro com publicidade. E por falar em publicidade, a oferta inicial das ações do Google recebeu mais publicidade do que qualquer outra oferta na história. Quando o Google estava se preparando para abrir o capital, precisou revelar um segredo muito bem guardado: suas receitas e lucros incrivelmente altos. Isso pegou os observadores de investimentos de surpresa, fazendo com que a ação do Google se tornasse muito atraente. E então, em 19 de agosto de 2004, o primeiro dia de negociação das ações do Google, nasceram centenas de milionários. Aqueles investidores iniciais e os primeiros funcionários do Google tiraram a sorte grande. Pessoas que entram em uma empresa, a abertura de capital é um ótimo negócio. Qualquer estratégia de saída, suas ações são compradas por outra pessoa. E se o capital for aberto, é um ótimo negócio. Faz com que repense sua vida. Estou bem, estou confortável. A maioria me considera rico. Eu me considero rico. Larry e Sergey agora estavam mais do que ricos. Precisaram de apenas 6 anos para virarem bilionários. Sua empresa Google virou um dos principais sistemas de busca do mundo. Até entrou em dicionários como verbo. O Google, como ferramenta tecnológica, se tornou parte da cultura pop. E a percepção que os jovens têm do Google é um cruzamento entre um dormitório de faculdade e o paraíso dos geeks. Ou seja, o Google recebe mais de 1 milhão de currículos por ano. Cheguei ao Google e pela primeira vez eu realmente sinto que todo mundo sabe o que está fazendo. E que sabem mais do que eu. O que é preciso então para ser um dos poucos escolhidos para ser um Googler? O Google PACS, como é conhecido pelos Googlers que o habitam, é montado de forma a fazer com que se sinta o melhor e mais brilhante. E que merece aquelas refeições incluídas, o serviço de massagista subsidiado, a lavanderia gratuita, assim como o barbeiro sobre rodas. Acho que uma das melhores coisas a respeito do Larry e do Sergey é que eles foram muito espertos e foram brilhantes. Mas acho que uma das melhores coisas que fizeram foi terem se cercado das melhores pessoas, as mais brilhantes que puderam achar. O Google recebe mais de 1 milhão de currículos por ano, mas para entrar para a turma dos 20 mil Googlers no mundo todo é necessário passar por uma série terrível de testes e entrevistas. Rajan Seth, outro graduado em ciência da computação em Stanford, trabalhou em outras empresas de alta tecnologia antes de se aproximar do Google. Acho que passei por algo entre 10 a 15 entrevistas na época. E finalmente minha última entrevista foi com Larry. Literalmente cheguei um dia e me sentei no escritório do Larry Page e fui entrevistado por ele. E foram muitas perguntas difíceis. Eu não sabia direito como tinha me saído, mas parece que ele gostou bastante de mim, a ponto de decidirem me fazer uma oferta. Entre os funcionários mais queridos no Google, logo depois dos engenheiros de ciência da computação, estão os novos contratados, chamados de APMs, ou gerentes de produto associados. Uma grande parte do motivo pelo qual o Google contratou associados, como no meu caso, gerentes de produtos associados recém-saídos da escola naquele momento, foi para poder educar esses futuros gerentes de produtos como eu, da forma que o Google queria que eles fossem. A maioria é de jovens recém-formados, com notas incrivelmente altas e recebem muita responsabilidade e autoridade no começo de sua carreira. Não estamos priorizando isso agora, mas não achamos que será possível substituir a página inicial desde o primeiro dia. Dentre a safra mais recente dos APMs está um canadense, Jeff Harris. A minha função aqui, que é de gerente de produto associado, é meio que projetada para pessoas que têm base técnica, mas não estão necessariamente codificando no dia a dia. No final das contas, meu trabalho é fazer a comunicação com os engenheiros que fazem a codificação o tempo todo e verificar se todos eles estão trabalhando juntos para o mesmo objetivo.
Eu acabei de fazer 22 anos. Acho que a maior surpresa de se trabalhar no Google é como são abertos a respeito de tudo que estamos fazendo. Eu posso olhar no nosso site interno e ver detalhes de todos os projetos que estão sendo feitos. E isso é ótimo, do ponto de vista organizacional. Embora o Google possa ser altamente transparente internamente, como muitas das outras grandes empresas de alta tecnologia do Vale do Silício, é extremamente sensível sobre o que pode ser mostrado a quem é de fora. Seja o código nas telas dos monitores ou os rabiscos nos quadros brancos que parecem estar em todos os lugares. Gostamos de ter quadros brancos em todos os cantos e a razão para isso é alimentar a criatividade. É possível desenhar coisas, comunicar ideias e trabalhar com outras pessoas naquela ideia. É possível publicar de forma programada a liberação ao mesmo tempo ou não? Sim. Então, muitas vezes, as pessoas pegam o celular e tiram uma foto do quadro branco, enviam isso por e-mail e elas acabam fazendo parte das notas da reunião. Além dos quadros brancos e barracas de comida espalhados, o outro aspecto incrível dos escritórios do Google é a ausência de papel. Operamos praticamente sem usar papel. Uma das coisas que fizemos aqui no Google é que os usuários têm laptops que levam consigo para as reuniões a que comparecem. As anotações são feitas de forma eletrônica para que possam ser instantaneamente compartilhadas com as pessoas. Um apetite insaciável para o que é novo e inovador, cobrindo um amplo espectro de tecnologias, significa que o Google está constantemente começando. É claro que nem tudo é inventado no Google. Também temos equipes procurando novas tecnologias em pequenas empresas que podemos escolher, que podemos comprar e que se beneficiarão da estrutura do Google. Com bastante dinheiro e ações à sua disposição, o Google pode comprar empresas pelas quais se interesse. Foi assim que o YouTube se tornou um produto Google, assim como o Google Earth e o Picasa, assim como o programa de processamento de texto baseado na web chamado Writely. Writely era um processador de texto no navegador. Você o acessa como um site normal e trabalha. O Google nos percebeu porque recebemos muita divulgação. O Google comprou o Writely e contratou os seus fundadores para ajudar a desenvolvê-lo. Minha experiência foi como uma criança que está fazendo pequenos barcos de papel em um riachinho qualquer, e estava ótimo e divertido. Aí um ricaço passa por ali e diz: rapaz, está ótimo, pega esse monte de placas grossas e um exército de soldadores e quero que construam uma esquadra de navios de batalha. O Writely foi modificado para o Google Docs, um processador que tira os dados do computador pessoal para os servidores do Google. É meio estranho e esquisito. Sou definitivamente um cara de barba grisalha. Tenho 42 anos, não que seja tão velho, mas aqui estou na parte superior da faixa etária. Há muitos engenheiros jovens aqui. Não me incomoda. Acho que é interessante. Acho que todo mundo chega a este ponto na carreira em que as coisas começam a parecer óbvias. Não me incomodo com a cultura técnica aqui. Isso não me intimida. Sou um codificador muito produtivo, feroz, bem dedicado, mesmo quando escrevo códigos, e eles morrem de medo de mim, então eles não me incomodam. Eu não estava aqui quando fundaram tudo, mas entendo que a concepção básica da cultura é que queriam fazer e enxergar tudo do ponto de vista de um engenheiro. Desse ponto de vista, a eficiência pode muito bem ser o objetivo principal do engenheiro. Precisamos de mais triagem. Você abre um documento de texto no Gmail e dá erro. A maioria das equipes faz isso toda manhã. Tem uma reunião em pé, é muito curta, dura uns 10 minutos. Cada um fala no máximo 1 minuto. O lápis é a concha do Senhor das Moscas, lembra disso? Quem está com o lápis está com a palavra. É por isso que foi uma reunião muito eficaz e levou apenas 5 minutos para contarmos para a equipe tudo o que está acontecendo. Outra reunião em que os membros da equipe do Google Docs precisam discutir problemas ocorre durante a caminhada Writely semanal. Acho que é interessante tentar fazer coisas importantes para mudar o mundo. Acho que é por isso que gosto de estar no Google. Queremos mudar o mundo, queremos fazer coisas grandiosas. Qual o problema com o algoritmo que temos? O cara ficou editando por 8 horas. O começo e o final foram cortados. Não, tudo bem. Temos que lidar com dezenas de milhões de usuários, grandes centros de dados e grandes máquinas e grande engenharia. E é muito legal. Para geeks de computador, a diversão começou mesmo em 1976, em uma garagem do Vale do Silício, quando 2 desistentes da faculdade começaram uma empresa chamada Apple e lançaram uma revolução, a revolução dos computadores pessoais.
O poder do computador pessoal cobriu milhões de lares e escritórios em todo o mundo e mudou tudo. Mas agora, após mais de um quarto de século se insinuando em nossas vidas, o computador perdeu quase todo o seu brilho mágico. O Google está de olho na criação de outra revolução ao eliminar a necessidade de computadores pessoais. Ele quer colocar o máximo de dados que for possível em seus próprios servidores. Uma das coisas que acho subestimada é que desde o começo, já em Stanford, eles eram ótimos em minimizar o custo de montar sistemas computacionais. E continuaram com essa capacidade de gerar imenso poder computacional a custos relativamente baixos. Desde seu começo, o Google definiu como prioridade produzir o mais barato possível todos os seus servidores em instalações de armazenamento para lidar com sua vasta busca e registro da internet. E conforme a internet cresceu, o mesmo ocorreu com a necessidade de capacidade computacional. O Google constrói grandes centros de dados. Usamos componentes de computadores pessoais e construímos muitos sistemas especializados agora para lidar com o tipo de escala que é necessária. A escala está no coração do Google. Não apenas o Google tem acesso a poder computacional quase infinito, mas o que talvez valha mais é o fato de ter acumulado uma coleção incrível de dados. Dados que podem ser usados para teste numa escala nunca antes vista pela maioria dos novos engenheiros computacionais. Meu colega e eu estávamos jogando algumas ideias e falávamos de algo que depois acabou sendo algo próximo ao Google, bookmarks. E fizemos alguns cálculos e falamos que seria, 4 petabytes de dados. Não é tanto assim. E aquela sentença, 4 petabytes de dados, não é tanto assim. É algo que, antes de eu ter ido para o Google, teria sido um choque ouvir essas palavras saindo da minha boca. Aqueles chocantes 4 petabytes são equivalentes a 4 milhões de gigabytes, números tão gigantes que é quase impossível para a compreensão de simples mortais. Conforme a memória aumenta de capacidade e reduz no preço, o Google está passando para algo chamado de computação em nuvem. A ideia toda por trás da computação em nuvem é ir adiante e colocar tudo em um servidor administrado por profissionais. O problema hoje é que todas as suas coisas estão em seu computador. Se ele cair, quebrar, se apagar, é um desastre. Por que não colocar então tudo que é importante em outro lugar, manter em segurança sob seu controle, que esteja disponível sempre que precisar em todos os dispositivos e onde quer que você esteja? A mudança para a nuvem está fazendo uma revolução na forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como nos divertimos, na verdade, como vivemos. As pessoas imaginam o que aconteceria a informações que são minhas exclusivas, meus registros bancários, meu histórico de saúde, seja lá o que for, mas que eu não controlo. Estão sentadas lá em algum lugar. E preciso confiar que quem esteja cuidando delas não as use para algo indesejável. Será que a mudança para a nuvem abrirá a porta para que os governos e as empresas acessem secretamente dados a nosso respeito? Se os dados digitais de todos forem passados para as nuvens computacionais, onde é que essas nuvens ficarão? Uma delas tocou o sopé das montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Este já foi o centro da produção moveleira americana. Aí, na década de 1980, o trabalho barato do exterior acabou com os empregos, deixando para trás uma economia devastada e uma quantidade incrível de eletricidade ociosa. Acontece que os centros de dados computacionais são consumidores vorazes de eletricidade para alimentar os servidores e resfriar vastas quantidades de água usada para refrigeração. A cidade de Lenoir tinha bastante de ambos, e aí, no final de 2005, o Google chegou, mas veio coberto por sigilo. Do ponto de vista do Google, pelo menos como eu entendo, foi que aquela corrida para construir esses centros de dados é tão intensa e a informação, pelo menos da forma como eles veem, é tão exclusiva que eles não queriam que nenhum de seus concorrentes soubesse o que estavam fazendo. T.J. Hoare é advogado e vereador do município de Lenoir e esteve envolvido nas negociações a portas fechadas com o Google.
Eles nos deram informações que não podíamos revelar para mais ninguém. O Google definitivamente tinha uma atitude do tipo, olha, ou é do nosso jeito ou tchau. O que oferecemos é isso aqui, é pegar ou largar. O governo local e estadual, desesperados, estavam mais do que prontos para chegar a um acordo que trouxesse o Google para esta área devastada. Ofereceram a ele um benefício fiscal de 30 anos sobre propriedade e equipamentos. Estima-se o benefício em 160 milhões de dólares por um período de 30 anos. Destes armazéns digitais, cujo custo se estima em 600 milhões de dólares cada, sai um fluxo contínuo de dados. Aqui estão os e-mails, as fotografias, as músicas, os vídeos, os mapas e as buscas que fizeram do Google uma potência de coleta de dados. O Google não divulga quantos centros de dados possui em todo o mundo, mas os rumores são de que há 3 dúzias deles no mundo todo. Todos conectados digitalmente e todos firmemente plantados no solo. Mas isso pode mudar. O Google registrou uma patente para construir centros de dados no mar aberto. Alimentados pelas tecnologias mais recentes de aproveitamento da energia das ondas, os servidores do Google ficariam em balsas. A expectativa é que esses servidores marítimos seriam muito mais baratos e certamente não haveria impostos sobre imóveis e propriedades a pagar. Ainda precisam construir um modelo que funcione, mas o Google é uma empresa que gosta de se mover rapidamente quando se trata de tecnologia de ponta. Porém, o Google não teve pressa quando se tratou de abrir um escritório na China. O crescimento no uso da internet na China é incrível. Até 2009, seus usuários de internet ultrapassaram toda a população dos Estados Unidos. É um mercado em explosão, mas é complexo devido à censura governamental. Demoramos a entrar na China. O motivo era a nossa preocupação com algumas leis sobre conteúdo. Para o Google abrir escritório na China, ele teve que concordar em bloquear certos sites de seus resultados de buscas. O governo chinês decide quem passa pelo firewall chinês. Para administrar o Google na China, eles chamaram Kai-Fu Lee, executivo sênior da Microsoft, que havia sido responsável por suas operações naquele país em 2005. Kai-Fu Lee se viu no papel de um Nuggler, como os novos Googlers são chamados. Quando entrei no Google, usei a palavra choque para descrever o que eu senti. Acho que foi uma combinação de coisas, uma combinação dos valores. A empresa era jovem e feliz. Meu objetivo era fazer a cultura do escritório do Google China o mais próximo possível do escritório do Google em Mountain View. Mas é impossível fazer exatamente igual, porque a cultura chinesa e a cultura americana são diferentes. Nada separa essas duas culturas mais do que quem está realmente usando a internet. O usuário médio da internet tem 25 anos na China, contra cerca de 42 anos nos Estados Unidos. Então a diferença é significativa e os padrões de uso também são bem diferentes. Os usuários chineses, por serem mais jovens, tendem a gostar de entretenimento, jogos, música, vídeo. Tendem a usar menos a busca e comércio virtual. Da mesma forma, quando usam a rede, eles tendem a querer algo que seja muito agitado e estimulante. Ao contrário das interfaces simples de usuário. Os internet cafés são cheios de jovens e muitos estão aqui porque em casa eles seriam proibidos de jogar esses jogos e filmes. O que parece que não é proibido nem aqui nem em casa é baixar música pirateada. Percebemos que a maioria dos usuários chineses na internet baixam música pirateada ou sem licença por meio de outros sistemas de busca, e que isso se tornou um hábito. Acho que a maioria dos usuários acredita que tem direito de fazer isso. Nossos esforços, então, para tentar implementar talvez um serviço pago, ou pago por download, ou até mesmo um serviço de assinatura, acabaram com uma conclusão muito clara. Nunca daria certo. Um engenheiro do Google e um gerente de produto usaram seus 20% para gerar o Google Music, um programa gratuito para baixar músicas que tem o apoio das principais gravadoras. Esperamos encontrar a fórmula que seja não somente bem-sucedida, popular, mas também lucrativa para as gravadoras, nossos sócios e para nós.
Embora o governo chinês pareça tolerar a pirataria de música, parece ter menos paciência com o Google e recentemente o acusou de divulgar pornografia. O Google é registrado na China, por isso precisamos seguir as leis chinesas. Qualquer lei. Nossos funcionários são cidadãos chineses. Eles precisam seguir as leis chinesas onde quer que trabalhem. Seguir as leis chinesas significa que as buscas do Google digitadas na China para assuntos como Falun Gong, independência do Tibete ou protesto na Praça Tiananmen produzirão resultados bem diferentes daqueles que aparecem nas telas fora da China. E foi assim que operou por 4 anos, quando em janeiro de 2010, o Google anunciou que parou de censurar os resultados da busca devido a um grande ataque cibernético originado na China, cujo alvo foi a propriedade intelectual do Google e as contas de Gmail de ativistas chineses de direitos humanos. Embora a China insista que suas leis devem ser obedecidas, o Google avisou que se as conversas fracassarem com o governo chinês para operar um sistema de busca sem filtros, ela terá que fechar as operações naquele país. Porém, não houve conversa com o governo dos Estados Unidos quando, logo após o 11 de setembro de 2001, foi aprovada a legislação que lhe deu autoridade ampla de vigilância, permitindo acesso inédito às pegadas digitais das pessoas. E esses poderes são muito amplos agora. Vão desde o acesso a relatórios de crédito de indivíduos até acesso a seus dados de comunicações. Até chegar a ser capaz de enviar uma carta para qualquer detentor de dados e dizer: por favor, revele todas as informações que possuir sobre esta pessoa, sem dizer nada para elas. E não pode contar a ninguém. Essa é a ideia de uma Carta de Segurança Nacional. No centro de